Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2007 na Austrália. Mas mesmo já fazendo um tempinho que esse caso ocorreu, é sempre importante a gente falar sobre isso e também fica um alerta aqui pra vocês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta e ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Carly Ryan. Carly Ryan nasceu no dia 31 de janeiro de 1992, em Stirling, na Austrália. Filha da mãe solteira chamada Sonia Ryan, que tinha apenas 20 anos quando teve sua filha. Como a maioria dos adolescentes dos anos 2000, Carly tinha uma conta no MySpace e uma conta no Vampire Freaks. Ela usou essas contas para conhecer pessoas com interesses semelhantes e fazer novos amigos. No ano de 2006, ela conheceu um jovem através das redes sociais, chamado Brandon Kane, de 18 anos. Nessa época, Carly estava com 14. Brandon era um jovem dos Estados Unidos que agora estava morando em Melbourne, na Austrália. Ele era músico e Carly ficou encantada por ele. Os meses se passaram e os dois se tornaram bem próximos. Eles tinham os mesmos gostos e com o passar do tempo eles saíram do MySpace e começaram a se ligar praticamente todos os dias. Carly disse à mãe que ele a fazia se sentir especial e era o garoto dos seus sonhos. De início sua mãe ficou um pouco preocupada porque ela estava, digamos que, bem apaixonada por ele. Eles tinham 4 anos de diferença, então a mãe achou que ele era muito mais velho para sua filha, mas ela achou que ele era um jovem inofensivo e que estava deixando sua filha muito bem, ela estava se sentindo muito bem, então ela não se preocupou mais e deixou que os dois conversassem bastante. Com o passar do tempo, o relacionamento deles ficou perigoso. Brandon mostrou o verdadeiro lado e ele era muito abusivo. O relacionamento deles rapidamente se tornou tóxico. Carly perdeu o contato com praticamente todos os seus amigos, pois Brandon não queria que ela tivesse amizades. Ele mandava muitas mensagens abusivas para ela. Ele se mostrou um jovem problemático, já que em um momento ele era cruel e de coração frio, mas no próximo ele estava enchendo a Carly de elogios. Carly sempre pedia a Brandon para visitá-la, mas ele sempre inventava uma desculpa para não ir até sua casa. Sonia recebeu uma ligação do pai de Brandon, chamado Shane. Ele disse que estaria na cidade a trabalho e se ofereceu para deixar Brandon na casa de Carly. A garota ficou muito feliz e estava muito empolgada para encontrar o namorado pela primeira vez. Em janeiro de 2007, um homem apareceu na casa de Carly. O homem disse que seu nome era Shane, que ele era o pai de Brandon e veio deixar alguns presentes de seu filho para Carly, já que Brandon não poderia comparecer. Esses presentes incluíam uma roupa de enfermeira e outras lingeries que ela escondeu da mãe. Carly ficou um pouco chateada, pois acreditava que finalmente ia conhecer o namorado, mas as coisas não saíram conforme planejado. Então, ela apresentou o homem para sua mãe. Como seu aniversário de 15 anos era naquele dia e ia ter uma festa, Sonia perguntou a Shane se ele não gostaria de ficar na casa delas para a festa de aniversário. O homem disse que não tinha reservado um hotel na cidade, então ele se acomodou no quarto de hóspedes. Durante a festa, o comportamento de Shane foi estranho. Ele era possessivo com Carly e, em geral, estava agindo de uma forma perturbadora. Ele tentou abordar Carly inúmeras vezes e afirmou que Brandon não se importaria, mas ela recusou e disse que amava seu filho. Na manhã seguinte, Sonia pegou Shane dormindo na cama de Carly com vários de seus amigos menores de idade. Ela ficou chocada e disse a ele para ir embora imediatamente. Shane pegou seus pertences e saiu furioso da casa. Depois disso, Sonia começou a monitorar mais de perto as atividades online de Carly. Uma vez Carly revelou todas as coisas assustadoras que aconteceram com Shane por perto,
como comportamento possessivo, dando em cima dela, tentando fazer com que suas amigas se beijassem na frente dele, e ele também ficou espiando ela uma vez, enquanto ela estava trocando de roupa em seu quarto. Sonia enviou um e-mail a Shane ameaçando chamar a polícia se ele se aproximasse de sua filha novamente. Em resposta, Shane negou que fez essas coisas, e ele também ameaçou processá-la por difamação. E na última linha escreveu: "Você perdeu, vadia", o que pareceu uma ameaça, e deixou, é claro, a Sonia muito preocupada. Ela não sabia do que ele era capaz. Em 19 de fevereiro de 2007, Carly e Sonia passaram dias juntas fazendo compras e pintando as unhas. Um pouco depois, a Carly disse à sua mãe que uma amiga tinha a convidado para uma festa do pijama naquela noite. Ela perguntou se poderia ir. Sua mãe não viu problema nisso, falou que a filha podia sim se divertir um pouco. Antes de sair, ela abraçou a mãe e a mãe dela disse que Carly a abraçou com força e ficava pedindo vários abraços antes de sair, como se ela soubesse que alguma coisa não estava certo. Na manhã seguinte, um homem descobriu o corpo de uma jovem flutuando em Horsham Bay. Enquanto os mergulhadores da polícia a puxavam para fora da água, Sonia estava muito preocupada, pois telefonou várias vezes para sua filha, mas ela não atendeu o celular. Desesperada, ela ligou para a amiga que deu a festa na noite anterior. Foi nesse momento que ela descobriu que nunca teve uma festa e que sua filha mentiu. Logo após isso, ela relatou à polícia sobre o desaparecimento de Carly. A polícia logo percebeu que as duas histórias se encaixavam. O corpo, que foi encontrado na água, batia com o de uma jovem de 15 anos. Eles chamaram Sonia e ela foi até o local para identificar o corpo e soube que era Carly, no momento que viu o esmalte rosa brilhante que estava em suas unhas. As duas tinham pintado as unhas menos de 24 horas antes. Ela foi encontrada a cerca de 80 quilômetros de distância de sua casa. Seu corpo estava muito machucado quando foi encontrado. Após o exame, havia 19 ferimentos em seu corpo. A causa da morte dela foi uma combinação de coisas: trauma no rosto, alguns golpes na cabeça e afogamento. Também foi encontrada maconha na corrente sanguínea de Carly e areia da praia em seu esôfago. A polícia então iniciou a investigação. Imagens da câmera de segurança capturaram Carly enquanto ela caminhava em direção a uma praia com 2 homens estranhos às 7 horas da noite. Testemunhas lembram que os homens fugiram em um carro azul claro algumas horas depois, e ela não estava junto. A única evidência deixada para trás foi a ponta do dedo de uma luva de látex, que estava caída na areia. Sonia contou aos investigadores sobre Brandon, o comportamento inadequado de seu pai Shane e os e-mails ameaçadores. Usando os registros telefônicos de Carly, eles foram levados a uma casa em Vitória, onde Gary Francis Newman, de 48 anos, divorciado e pai de 3 filhos, morava com seu filho de 17 anos, cujo nome não foi revelado ao público, pois ele era menor de idade. Quando eles invadiram a casa, Gary estava conversando pelo computador com uma garota de 14 anos. Foi nesse momento que eles descobriram que Brandon Kane nunca existiu. Ele era um personagem fictício, criado por Gary Newman. Sem o conhecimento de Carly, ela estava conversando com Gary o tempo inteiro. Ele a preparou por 18 meses e ela não foi sua única vítima. Na verdade, quando a polícia invadiu a casa de Gary, 11 dias após o crime, eles o encontraram sentado na mesa do computador, enviando mensagens para várias garotas, fingindo que era o jovem Brandon Kane. Dentro da casa de Gary, as autoridades encontraram mais de 200 páginas de identidades falsas e vários nomes de usuários e senhas de contas para falsificar identidades online. Ele usava essas identidades falsas para preparar meninas para um encontro, e este caso é um dos primeiros casos importantes usados para discutir o comportamento de aliciamento online. Essas contas foram usadas para conversar com garotas tanto na Austrália como no exterior. Eles também encontraram a câmera de Carly que Gary havia roubado de sua casa. Depois que ela rejeitou os avanços de Gary em sua festa de aniversário, ele disse com raiva ao filho que iria consertá-la e fazê-la parecer um pacote de carne que é vendido no supermercado. Gary mandou uma mensagem para Carly, se fingindo ser Brandon, e se ofereceu para finalmente se encontrar com ela, desde que ela mantivesse isso em segredo de sua mãe.
A jovem foi muito iludida nesse caso, ela ainda acreditava que o Brandon era realmente o Brandon, então ela acabou aceitando. Foi nesse momento que ele pediu para o seu filho para fazer o papel de Brandon. Dessa forma, a jovem foi atraída até a praia. E nas imagens da câmera de segurança, esses dois homens que foram vistos com Carly eram o Gary e seu filho. Gary foi acusado de assassinato em primeiro grau. Os promotores argumentaram que o crime foi premeditado, considerando que ele havia preparado Carly por mais de um ano online e que seu DNA foi encontrado dentro da ponta da luva que foi encontrada na beira da praia. Gary estava tão desesperado que colocou a culpa em seu filho. O garoto foi detido, mas negou as acusações e todas as acusações contra ele foram retiradas, assim que ele concordou em testemunhar contra o pai no julgamento. Durante o julgamento, o filho de Gary disse ao tribunal que viu seu pai dizer a Carly que a amava quando eles estavam na praia. Ele viu ele pegar o celular e atacá-la por trás quando ela tentou ir embora. Ele admitiu que ajudou Gary a se livrar do corpo de Carly, mas negou ter participado do assassinato em si. Ao longo do julgamento, Gary afirmou que lutou contra a bipolaridade e também o toque, e nunca afirmou ser Brandon, apenas Shane. Por fim, ele disse que era inocente. Gary Newman foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 29 anos. Atualmente, ele permanece preso. Ao final do julgamento, o juiz disse o seguinte: Gary Newman merece uma vida atrás das grades por seu plano grosseiramente pervertido de enganar, seduzir e matar Carly. Foi uma coisa terrivelmente cruel que você fez com essa linda garota de 15 anos. Ela se apaixonou pela ideia do bonito, musculoso e bastante exótico Brandon Kenny, mas o homem real era na verdade um homem de meia-idade, doente e com sexo e assassinato em mente. Você era sexualmente obcecado por Carly, ao ponto de que quando não conseguiu fazer o que queria, você a matou. Após sua condenação em sentença, Sonia Ryan disse que nunca perdoaria o monstro. Espero que ele sofra, que apodreça de dentro para fora, que veja o rosto de Carly todas as manhãs e seja assombrado pelo resto de sua vida miserável. Graças a Deus, ele não pode machucar outra criança inocente. Ele não tinha o direito de tirar a vida de Carly. E dói saber que ele ainda possa ter o luxo de respirar, disse sua mãe. Após a condenação de Gary, sua ex-esposa Christine alegou que ele era fisicamente abusivo durante o casamento e uma vez embebedou a filha e tentou abusar dela. Todos esses anos, esperei que algo assim acontecesse. Espero que ele receba tudo o que merece na prisão. Após a morte de Carly, Sonia Ryan dedicou toda a sua vida a proteger as crianças e se tornou uma defensora dos predadores online. Em 2010, ela criou a The Carly Ryan Foundation, que educa crianças e suas famílias sobre segurança online, e em 2017, ela criou a Lei de Carly, que permite o julgamento daqueles que mentem suas idades para menores de idades antes que eles possam explorá-los. Segundo todos os relatos, Carly Ryan era uma jovem muito sensível e que tinha um grande coração. O significado do crime contra minha filha foi além do que eu sentia. Carly foi a primeira vítima de um crime envolvendo a internet. Agora é meu dever fazer o que for necessário para ajudar a evitar tal sofrimento para outras crianças inocentes, disse sua mãe. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito terrível, envolvendo uma menina que tinha apenas 15 anos e infelizmente é algo que até hoje em dia acontece. A gente sabe que tem pessoas muito ruins por aí, principalmente se escondendo atrás das redes sociais. Então é um novo método que eles descobriram, assim, mais fácil para se aproximar de crianças, adolescentes, enfim, a gente sabe que é um tema bem complicado ainda e por isso que eu disse no início do vídeo que é um caso de alerta. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.